Se namorar é tão bom, por que os casais param de namorar? E nessa semana especial do Dia dos Namorados, o Batalha Cast vem trazendo esse tema, né, tão assim bacana e legal para ser discutido com um especialista de casais, né? Uma pessoa que está há 10 anos aí trabalhando nessa consultoria, ele que está no Instagram também, né? Fazendo muita diferença e deixando um legado. Thiago Magalhães, que bom estar aqui com você hoje e que bom é esse tema, né? É uma semana do Dia dos Namorados e nós vamos falar para vocês aqui de como manter um casamento, né? Namorando. E por quê, né? Então a gente já começa logo com essa pergunta, né? Você se apresenta e vamos falar logo sobre isso, né? Porque vai ser bacana hoje, né? Por quê? Por quê, Thiago? Que os namorados, né? Quando é tão gostoso namorar e depois que casa isso vai esfriando. Querido, prazer estar aqui, Batalha. Prazer é todo meu. Uma honra receber teu convite e falar desse tema tão importante que é o casamento, que é o relacionamento. E eu vou entregar tudo aqui hoje. Quero que essa pessoa saiba que nós vamos entregar tudo aqui para ajudar ela a manter a chama acesa, manter o relacionamento vivo e, principalmente, durar até o fim. Mas antes de eu fazer esse trabalho de mentoria de casais e consultorias, eu precisei trabalhar o meu próprio casamento. Eu digo sempre isso para as pessoas, que o primeiro casamento que eu precisei reconstruir foi o meu. Eu e minha esposa nos conhecemos muito cedo, com 17 anos, começamos ali a namorar, com 22 nos casamos na igreja, os dois virgens na época, seguindo toda aquela tradição. E mesmo assim a gente teve vários problemas no casamento. Mesmo com esse roteiro tão bonitinho, onde a gente se conhece cedo e namora dentro do cristianismo, e mesmo assim isso não nos impediu de ter problemas. Porque o casamento, ele traz para fora suas emoções mais antigas, mais internas, sombras que você nem conhece sobre si mesmo. Sabe, o pastor, no dia da nossa cerimônia, o Batalha, ele falou assim: vocês estão juntos há quanto tempo mesmo? A gente, 5 anos. E ele disse assim: vou falar uma coisa aqui, vocês não se conhecem, vocês vão se conhecer a partir de hoje. Prazer, Tiago, essa é a Juliana. Juliana, prazer, esse aqui é o Tiago. Aí eu falei assim, pensei comigo, ele tá fazendo aquela piada de celebrante para descontrair. Como é que eu não a conheço? 5 anos com essa pessoa. Não só ele estava correto que eu não a conhecia, como eu não me conhecia. Muita coisa sobre mim eu fui ver no casamento. Por exemplo, quando a minha esposa me irritava, me estressava de alguma forma, eu dava um gelo nela. Eu ficava uma semana sem falar com ela, sem dar um bom dia para ela. Um desprezo, punia ela com o meu silêncio. Eu totalmente imaturo. Mas eu não fazia isso lá fora com ninguém. Isso foi aparecer de mim dentro do casamento. Mesma coisa com ela. O jeito dela falar, a maneira como ela tratava. Muitas desses nossos comportamentos vinham da infância. Eu tive uma infância diferente da dela, eu tive pais mais tradicionais, uma casa com um ambiente de paz, a gente não tinha tantos conflitos. E ela já veio de um lar muito mais conturbado, que o pai bebia, batia na mãe, traía, a mãe saiu de casa, ela que liderou a casa como uma adolescente. Ela ficou com o pai, para o pai não se matar, ficou com uma irmã, para a irmã não se perder, enquanto a mãe abandonou, teve que sair da casa até por questão de violência, num determinado período. Então a gente foi levando, como dava ali o casamento, chegou um momento que ele realmente se instalou uma crise. Ela pegou a mala, decidiu separar, ela ia embora de casa. E onde eu decidi que eu não ia deixar isso acontecer. Decidi lutar, pedir ela para dar uma chance, mas que eu iria buscar ajuda. E foi o que eu fui fazer. Fui estudar, fui buscar conselhos, mentorias, palestras, assistir muita coisa. Fui entender sobre mim o que eu precisava melhorar. Fui entender sobre casamento, que a gente não estava conseguindo fazer direito. E resolvemos. Conseguimos nos ajustar. E a partir daí, isso vi na minha missão. A princípio na igreja mesmo, aconselhando os casais, depois tornamos um convite para dar palestras, para dar cursos, fazer cultos de casais. E são 10 anos, onde eu já palestrei para mais de 10 mil pessoas, já mentoriei mais de 1.500 casais, e os vídeos já passaram de 150 milhões de visualizações. Porque para mim, eu me revolto em ver um casal que se ama, mas se apaga, ou não consegue ficar bem.
Vivem como a música, né, do sertanejo. Tapas e beijos. Entre tapas e beijos. E muitos casais estão assim. E às vezes prolongam décadas do casamento vivendo mal porque tem que se aturar por uma questão ou outra, né? E quando o casal vive nesse clima de terror, eles não estão percebendo que estão gerando essa mesma consciência na sua geração. Os filhos estão presenciando. Porque o filho, ele não ouve o que você fala, ele copia o que você faz. E ele está vendo, ele está observando. E a psicanálise mostra isso. A probabilidade maior dessa criança, quando na fase adulta, replicar esse comportamento. Ou ele ser aquele que gera confusão, ou atrair alguém desse nível, para que no casamento dele se replique o padrão que ele viu no casamento dos pais. Eu atendo isso todos os dias na mentoria. Primeira pergunta que eu faço para as pessoas é: como é que foi sua infância? De 0 a 12 anos, como era a sua vida, o casamento dos seus pais? Batalha, 90% das vezes... O problema tá ali. O problema tá ali. É como se a mulher casou com a figura do pai. O pai era alcoólatra, o pai era desrespeitoso, era duro, era grosso, e ela casou com um marido semelhante. Ou o oposto. Ou ela casou com um homem frágil, totalmente pacato e apagado, para que ele não fosse o que o pai foi. Briguento, grosseiro, traidor, adúltero, enfim. Então as pessoas, elas não percebem que os comportamentos, o que ela faz ou atrai na fase adulta, geralmente tem uma origem na infância. E hoje, com a metodologia que eu criei, através da psicanálise, da inteligência emocional e da base cristã, eu procuro trabalhar todos esses lados dos casais. Tanto a parte espiritual, a parte emocional e a parte conjugal deles. Então você vai tratar a causa, né? Isso que é bacana. Você volta para tratar a causa. Muitas vezes o problema tá lá atrás, né? Isso é bacana o que você fala. Muito bacana. Você me remete aqui. Eu gosto muito de fazer analogia, né? Então veja bem, você me fala o seguinte, que o pastor, né, depois de 5 anos que você estava ali, ele falou: agora você vai iniciar. O judoca, quando ele atinge, que ele chega à faixa preta dele, ali ele tá. Aí você fala assim: pô, esse cara sabe tudo. Não. É ali que ele está apto a aprender. Então, eu falo assim: um casamento é como se fosse você conquistasse a faixa preta. Então, ali, você já passou, já fez alguns testes ali num relacionamento de namoro e tudo mais, até para você chegar ao ponto de falar que vai morar com uma pessoa. E ali você está apto a aprender. E você falou uma coisa muito, mas muito bacana, que dá assim, só esse tema aqui dá para a gente ficar aqui umas 2 horas falando. E eu vejo, quando você fala assim, e aí vai trazer muita coisa da sua raiz, né? Às vezes, por exemplo, eu sempre, no início do meu casamento, eu sou ainda um pouco bagunceiro, mas eu fui mais de jogar sunga para um lado, toalha para o outro, entendeu? E então tudo isso vinha porque eu era filho de uma mãe, teoricamente só, com 3 filhos. Então ela adotou os 3 filhos como esposa, e ali ela fazia tudo, né? Dava com o pratinho na mão e tudo. Então aquilo vai florar dentro do casamento, e muitas vezes a companheira não está preparada para ser substituto da sua mãe. Não é isso? Exato. Perfeito, perfeito. Mas inconscientemente, imagino que você projetou isso na sua esposa. Você projetou nela a mãe que você tinha, que vai cuidar, vai limpar, vai cozinhar, vai fazer toda essa parte para que você não se preocupe com isso. Aí isso gera uma expectativa em você, e quando ela não vem à altura, te gera uma frustração. Certamente sua esposa fazia, mas não tanto quanto a sua mãe. Isso aconteceu um pouco no meu casamento também. Minha mãe, eu lembro dela acordando 5 da manhã para preparar um angu doce. Uma época de escassez financeira, porque nem dinheiro para um pão tinha. E trabalhar. A gente, quando acordava às 6 para estudar, já tinha um angu doce preparado, ela já tinha que trabalhar. Meu pai teve uma época que se acidentou, ela que sustentou a casa, cuidava dele, da gente, e dava conta de tudo isso na minha cabeça, né? E quando eu vou pro casamento, minha esposa tem outro ritmo. Mulher trabalhadora também, mas com outra pegada, com outro ritmo, outra forma, outra disposição. Você acha que ela tem que ser essa super mulher que você projetava, que eu projetava na minha mãe. Aí você cobra a pessoa. E às vezes inconscientemente, né? Às vezes você nem fala o nome da mãe, mas você tá ali cobrando, né? Sim. Só que quando você vai estudar na psicanálise, vai voltar aquelas raízes. A minha mãe, por exemplo, chegava em casa extremamente estressada, soltando os cachorros, às vezes, por uma poeira que ficou fora do lugar.
Quer dizer, ela estava refletindo, claro, aquela carga física e emocional. Será que eu quero da minha esposa assim? Porque às vezes a gente projeta só a coisa boa. É verdade. Que tinha alguém. Mas não o todo. Então minha mãe teve a escolha dela, teve a vida dela, e eu a amo e a honro. Mas a minha esposa é outra pessoa, tem uma outra forma de vida, tem outras qualidades e outros defeitos. É alguém totalmente diferente, que eu preciso amar e honrar. Ela pode se tornar melhor. Ela nunca vai deixar de ser a pessoa que ela é. Eu digo o seguinte, na nossa forma de ser, eu e minha esposa. Eu tenho o meu jeito. Eu nunca vou virar o Schwarzenegger. Aquele homem zarrão que chega, que bota moral, que exala testosterona onde vai. Tenho o meu jeito de ser. Sou mais comunicativo, carismático, paciente, às vezes demorado, mais indeciso para algumas coisas. Eu tenho o meu jeito. E ela tem o jeito dela, ela nunca vai ser a Cinderela. Entende? Ela é uma mulher forte, determinada, segura, tem um jeito dela de falar. Ela pode melhorar. E como o fez ao longo dos anos, ser uma Juliana melhor. Mas eu precisei tirar essa expectativa de que ela ia virar a Cinderela. Entendi. De carinho, de cuidado. Como a expectativa de que eu viraria um Schwarzenegger. Não, eu sou um Thiago, posso ficar melhor. Ela é a Juliana e ela pode ficar melhor. Agora, voltando aqui à primeira pergunta nossa, que é, se é bom namorar, por que quando casa a gente para de namorar? E essa resposta está muito ligada à nossa conquista. Porque, primeiro assim, a ciência hoje mostra, quem estuda o cérebro, a neurociência, que essa fase da paixão, onde você sente essa palpitação no coração quando está perto da pessoa, a mão suando, você acabou de se despedir da pessoa, já dá saudade, parece que sua vida não tem sentido, você pensa nela 24 horas por dia, você fica no telefone dizendo, desliga você. Não, eu não vou desligar. Essa fase passa mesmo, ela é física. De 2 a 3 anos no máximo que ela dura, talvez há quem diga que pensa assim até hoje, tá tudo bem. Mas o normal, a ciência mostra que de 2 a 3 anos essa fase passa. Mas esse sentimento de paixão, ele dá lugar a um sentimento mais tranquilo, mais sólido, menos conturbado emocionalmente, que é o amor. Onde você realmente quer construir uma vida com essa pessoa. Agora, na fase do namoro, as pessoas se empenham em conquistar a outra, como se fosse um troféu. Eu falo muito como homem, né? O homem faz muito isso. Ele vê aquela esposa, aquela mulher bonita, atraente, aquela mulher interessante que todos os outros queriam, como um troféu. Ele se concentra, ele foca e ele investe para conquistar. Aí quando ele conquista a batalha, ele casa, ele pensa assim, zerei o game. É minha. É minha. Eu tenho um irmão meu que é meio filósofo, mais velho, ele fala isso, rapaz, o cara casa com a mulher, moço, é pra poder o seguinte, fala, é minha, ninguém bota a mão, porque ele fica com medo de alguém botar a mão, chega uma hora que ele não aguenta mais a pressão de ter a sensação que pode perder, e a única forma que tem é casar. Casa, isso acontece? Bota um filho nela, tem. Casa, bota um filho nela. Pronto, agora acabou. É minha agora pra sempre. Minha pra sempre. Só que aí o problema é que ele casa e ele põe a esposa como se fosse um troféu na sua estante. Pronto. Agora eu preciso ir para a próxima conquista. E geralmente é o trabalho. Agora é a carreira. Ele diz assim, é para não deixar faltar. Eu falava isso. Eu disse à minha esposa, agora fica aqui que eu vou trabalhar. Porque eu tenho uma vida que depende de mim, eu não posso deixar faltar para ela. Mas não é só por isso. É a próxima conquista. É o próximo milhar, é o próximo milhão, é o próximo bilhão. Ele começa a se concentrar, não que seja errado trabalhar. Isso às vezes tira totalmente o foco da relação. E aí sabe o que acontece? Aquilo que você tirou o foco, deixa de fazer sentido para você depois de um tempo. E como o seu cérebro trabalha para reservar energia, ele não põe força no que não faz sentido para ele. Então, as reclamações da pessoa, as brigas, as desavenças, as coisas vão ficando pesadas demais. E esse casal vai entrando numa rotina. Então, se eu dissesse para você, resumindo em uma palavra, o que faz o casal parar de namorar quando casa? O foco. A pessoa tira o foco do casamento e coloca o foco... Você acha que, na sua opinião, esse é um dos grandes erros? Sim. É um dos grandes erros do casamento. O homem põe o foco no trabalho. E a mulher, até biologicamente por isso, põe o foco nos filhos.
Então, cara, olha só, biologicamente. Assim, duas coisas que eu queria te perguntar, né? Eu vou citar aqui. Uma coisa que eu fiz muito no meu casamento com a minha esposa, Daniela, que eu tenho 30, a gente tava conversando nos bastidores, eu vou para 38. Então, hora que eu erro, meu Deus do céu, se eu errar aqui, ela me pega. 38 anos de casado, eu vou para 39. Eu até brinco com ela assim, falo assim com ela: ô Dani, não vamos falar quanto tempo de casado nós temos, não. Aí ela fica chateada, cara. Aí eu falo assim: não, mas sabe por quê? É pra não saber a quantidade de tempo que eu tenho com você. Porque pra mim, tem 30 dias, sei lá, eu tenho sempre essa sensação com ela que eu tô há pouco tempo com ela. Aí até que agora ela tá cedendo mais um pouco, me entendendo um pouco mais. Mas eu acho que a gente tem que falar mesmo, porque nesse momento que a gente tá vivendo agora, tanto você mais tempo e eu também, na rede social, a gente acaba tendo a possibilidade na rede social de atingir pessoas e deixando um legado. Então eu tenho 38 anos de casado, né? Uma das técnicas que eu usei foi criar hábito. Exercício de amar, hábito de fazer coisas que eu pudesse mostrar a ela que minha paixão, meu amor por ela estava aceso. Então eu comecei a ter hábito, né? Então, eu preciso de vez em quando sair com minha esposa, eu preciso cortejá-la. Isso tem que ser um hábito, que se você deixa isso de lado, mesmo inconscientemente, a coisa vai esfriando. Então, por exemplo, hoje de manhã eu saí de casa, hábito. Qual o hábito? Peguei ela e falei: me dá um beijo. Quero um beijo seu. Ela: não sei o que, tô saindo agora. Não, vem que dá um beijo. Eu dou um beijo nela e tal. E vai criando esse hábito. Então, eu acho que isso aí faz parte desse foco que você tá falando, que talvez dentro da mentoria e tudo mais, é muito mais abrangente, né? E eu acho que deve ser exercitado. Tem coisa no casamento, eu falo assim, que tem coisa no meu casamento que eu exercitei. Né? Eu gosto muito de fazer analogia, como eu te falei. Então, igual a história de Oscar Mão Santa, o cara do basquete lá, o jogador de basquete. Ele não gosta desse apelido, né? Ele não gosta. Ele fala: eu deveria ser chamado de Oscar Mão Treinada. Porque foi treinamento que fez ele tomar esse apelido. Então, acho que você treinar, você dá treinamento, você dá mentoria, você explica o caminho. Às vezes uma coisa que está tão nítida ali, às vezes você fala uma coisa e fala: opa, vou fazer isso. Então, eu acho que o exercício, esse hábito, estaria dentro desse foco. Tá perfeito, perfeito. Eu chamo isso de amor intencional. Boa. Porque só o amor não é o suficiente. Ser intencional. Ser intencional. Porque só o amor não é suficiente para manter uma relação. Há uma pesquisa que 50% dos casais que se divorciam se arrependem depois. Porque ainda amavam. E 35% ainda estaria disposto a dar uma chance se o parceiro quisesse voltar, mesmo depois de passar o papel. Porque a maioria desse casal ainda manda. Só que a pessoa, às vezes, ela pensa que só o amor é o suficiente. A gente se apaixona, a gente se ama, mas a mesma emoção do beijo, do carinho, do toque, do cuidado, é a emoção da raiva, da briga, do gelo. Porque o amor, o sentimento, ele é muito passional. Se a gente se deixar levar por ele, um dia você tá beijo e abraço com a pessoa, no outro dia você não quer olhar na cara dela, porque ela fez algo que você não gosta. Entende que a emoção ela é muito intensa, extrema. Agora, o que é ser intencional? É aquilo que você faz todo dia. É aquilo que você faz de maneira... Rapaz, eu tenho que pegar esse gancho aí. Porque a gente vive um mundo hoje no segmento profissional, de vendas, de empresários, que se usa muito essa palavra. Sim. Nós temos que ser intencional. Então, gente, olha que dica maravilhosa que o Thiago Magalhães está deixando pra gente. Seja intencional também no seu casamento. Você que sai de casa para trabalhar, que é um vendedor, que é um empresário, que muitas vezes você faz amizades intencionalmente, né? Você junta o útil ao agradável. Você, vou trabalhar, então, a gente tá aqui agora, há um pouco tempo atrás, então já tava falando de negócio, porque deu sinergia. Você é casado, também sou, a gente comunga as mesmas coisas, por que não fazer negócio? Sim. Então a gente tá sendo intencional, tanto eu como você. Nós temos que fazer isso no nosso casamento também, não é isso? Exato. Eu tava atendendo um empresário, um casal, e ele é empresário. E ele falando para mim: Thiago, minha esposa pega no meu pé, ela tá sempre reclamando, tá sempre satisfeita.
Eu não entendo isso. Aí eu falei para ele, você é empresário, né? Como é que tá a sua empresa? Tiago, tá indo bem, graças a Deus, tem sociedade. Eu falei o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui, uma analogia. Se a sua empresa começasse a falir, a quebrar, fechar no vermelho 1 mês, 2 meses, 3 meses, você está percebendo que vai falir. Você vai ficar em paz? Se não, de jeito nenhum. O que você ia fazer? Ah, mas eu ia mandar alguém embora, eu ia mudar sócio, eu ia chamar todo mundo. Quer dizer, ele ia tirar a paz de todo mundo até resolver. Exatamente. Falei, então, essa sensação, essa inquietação que você sentiria se a sua empresa estivesse indo para o buraco, é a inquietação que a sua esposa sente. Porque ela está vendo o casamento quebrar e ela está percebendo que vai falir. E a falência do casamento é o divórcio. Porque o homem, Batalha, ele se concentra em construir patrimônio. E a mulher se concentra em construir o matrimônio. Legal. Então, para ela, ela não desiste. Ela chama para conversar, ela chama para resolver. Ela está tentando fazer aquilo funcionar. E se um homem parar de ignorar as reclamações ou as preocupações da sua esposa e começar realmente a tratar como ele faz na empresa, chamar para sentar, ouvir, procurar entender e buscar junto com ela formas de melhorar aquilo, o casamento vai prosperar. Assim como ele faz ou está buscando fazer a empresa prosperar. Eu faço muito essa analogia nas mentorias do trabalho da pessoa com o casamento dela. De trazer a pessoa aquela ideia, dizendo, por exemplo, você trabalha com negócios, outro dia com outro empresário. E eu disse para ele o seguinte, você vai atender um cliente... Comecei, na verdade, o atendimento assim, esqueci o casamento falando só da empresa dele. Como é que é a sua empresa? Ele falou o ramo dele. Disse, cara, quando você vai para uma reunião, você tem um cliente, o que você faz? O que você faz para buscar essa pessoa? Aí ele falou assim, Tiago, eu procuro primeiro estudar o cliente. Saber quais as necessidades dele. Não chego lá dizendo que eu tenho. Porque às vezes não é nada do que ele precisa. Eu procuro estudar as necessidades do cliente para que eu possa propor uma solução inteligente naquilo que ele precisa. Quase certo que eu fecho negócio com isso. Falei, rapaz, que interessante isso. Você sabia que a sua esposa tem necessidades também? E quais são? E às vezes você está dando o que você quer, não o que a pessoa gostaria de receber. Isso aí. Sabe quais são as 4 necessidades da mulher? Tem 4 do homem, 4 da mulher. Não sei se você vai concordar com a minha lista. Vamos lá. A necessidade número 1 da mulher, que ela precisa no casamento, mais que o ar que ela respira, é a necessidade de segurança. A mulher precisa se sentir segura na relação. Segura, principalmente, da fidelidade e do amor do marido. Porque o homem até pode ser presente, romântico, mas se ele não é fiel, se ela não tem segurança na castidade dele, ela não tem paz. Ele não tem postura de homem casado, ele tem muitas amigas, ele tem uma interação na rede social, ele curte foto de mulher seminu. Eu acho que tem crise no casamento, mas quando tem às vezes acontece diversas traições, mas a traição carnal, para a mulher, eu acho que é pior que tem, né? Com certeza. Nesse quesito eu concordo com você. Então a mulher sentir segurança, é a primeira necessidade dela, que o marido é fiel, que ele está comprometido, que ele está realmente empenhado na relação. Uma outra coisa que tira a segurança da mulher é qualquer briga o homem falar que vai embora. Você não gostou, vai embora. Então assim a gente vai separar. Aí ele vai dormir na sala. Uma insegurança. Insegurança. Será que vai durar? Talvez ele por um problema dele, aí já tem que, né, entrar psicanálise ou talvez a psicologia aí, porque ele atribui a insegurança a achar que a pessoa que está ali vai ficar uma necessidade, vai ter uma necessidade dele, né? E isso vai dar segurança a ele, mas ela fica insegura. Sim. Não é isso? Porque, exato, ele tem talvez da infância um medo de abandono, então ele abandona primeiro. Isso aí. Ou ele aprendeu
que a melhor forma de lidar com conflito é fugindo dele. Isso aí. Porque a pessoa não aprendeu na infância a sentar e conversar. Eu falo assim lá em casa, né? Eu dei, assim, sem saber de nada e tal, eu falo assim, ó, uma coisa que no nosso relacionamento a gente vai fazer. Eu não vou deixar nenhuma mosca pousar em você e nenhum mosquito. Eu sempre brinco assim com minha esposa e com minhas filhas também. Eu sempre falei isso, ó. Então isso sempre foi a segurança que eu quis dar. Tipo assim, ó, essa é a segurança, né? E eu me propus a ser um herói, mas o herói da minha família. Perfeito. Eu me propus a chegar em casa e minhas filhas, minha esposa, hoje meu neto, meu genro, olhar para mim e falar, pô, eu senti isso. Pô, E isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque vem um amanhã. E eu tenho que ser assim amanhã também. Não é porque eu fiz. O que fiz, passou. Né? Então eu concordo plenamente com você. Você deu segurança para eles. E esse é um dos motivos que seu casamento está durando tanto tempo. Porque a segunda necessidade da mulher é o amor. Ela precisa sentir-se amada. Isso. Porque às vezes amar, o homem ama, ele não expressa, ele não demonstra, ou por vergonha, por falta de habilidade, ou porque mudou o foco. Mas a mulher precisa desse beijo, desse toque, desse abraço, desse olho no olho, desse interesse por ela, dessa atenção plena num dado momento do dia, desse importar com alguns detalhes que para ela faz diferença. Então esse amor demonstrado, hoje em dia em época de rede social, postar algo, mostrar a sua esposa. Tem homem que tem uma rede social, você não sabe se ele é casado, se ele é solteiro. Você não entende. Ele se porta, às vezes, como um homem solteiro. Ah, não gosto de mostrar minha vida pessoal. Não, conversa. É porque ele tem alguma intenção ruim, porque ele não quer mostrar a esposa. Porque não precisa ser toda hora. Eu faço porque é o meu trabalho hoje. Mas mesmo quando eu não trabalhava com a rede social, uma vez por semana, uma vez... Estava lá minha esposa presente na minha rede social. Terceira necessidade da mulher é a necessidade da parceria. Ela sentir que ela tem não apenas um marido, mas também um parceiro, um amigo, para passear, para curtir, para bater papo, para chorar, para limpar a casa, para cuidar dos filhos, para fazer algo que geralmente está na responsabilidade dela, mas que o homem está ali também. Para cozinhar. Eu cozinho mais sujo. Dá confusão também. Para estar do lado dela quando ela tá doente. Sim, entende? Lógico. Para ser aquele parceiro. É isso aí. E a quarta necessidade da mulher, eu digo que é o dinheiro. Que um cartão de crédito não faz mal para ninguém. É verdade. Mas é a provisão financeira. É a provisão ter segurança financeira. Que tem um homem ali que é provedor na casa. Ela pode trabalhar e tem total capacidade para isso. Mas tem um cara que está garantindo. Que realmente faz o papel dele. Que nada mais também, o dinheiro passa a ser uma segurança. Sim. A pessoa tem que entender isso. Nós temos que falar sobre dinheiro. Eu tenho certeza que o assunto que eu quero falar, você vai acabar de tocar aqui nos homens. Tenho certeza disso, mas na hora que chegar aqui eu vou te falar. O dinheiro, ele é algo fundamental num relacionamento. Tá? E dinheiro é coisa boa, é divindade. Sim. Né? E as pessoas têm que entender isso, que prosperidade, ela faz parte de Deus, não é isso? Sim, perfeito. Para sustentar a sua família, para desfrutar, para realizar sonhos, para honrar a Deus, para ajudar pessoas, para salvar vidas. Até porque eu digo também que Deus não tem CPF. Ele tem que botar o ouro e a prata dele no de alguém. Isso aí. E ele investe naquela pessoa que tem como propósito aquilo que o agrada, que é salvar os seus filhos que estão perdidos nessa terra. Então Deus ama pessoas. Quando ele vê alguém que também tem o seu coração inclinado a pessoas, ele vai investir nessa pessoa. Ele vai colocar no CPF, no CNPJ dela, para que ela se potencialize naquilo que ela está fazendo. Para que outras vidas e outras pessoas sejam alcançadas. Entende que para Deus, o único negócio que importa são pessoas. Você pode ser qualquer profissão, arquiteto, empresário, advogado, mecânico, conteúdo digital, mas se o seu trabalho beneficia, transforma pessoas, você pode se unir com um sócio extremamente poderoso, que ele vai querer investir em você. Ótimo, bacana. Agora vamos nas 4 necessidades do homem. Uhum. A número 1 do homem, que ele ama mais do que tudo, que ele quer isso todo dia quando ele chegar em casa.
é paz. Oh. O homem ama a paz. O homem sai para o trabalho, sai para a guerra. Matar ou morrer. Mas a última coisa que ele quer chegar Como em casa... você já está entrando, se a gente voltar aos primórdios, a gente vai falar de biologia, né? Sim. É? Sim, porque ele vai para o trabalho e vai para a guerra. Então, para caçar. Vai para caçar e tal. A última coisa que ele quer é chegar em casa e ter uma guerra com a esposa. Isso aí, bacana. É um lugar... A casa para o homem tem sinônimo de descanso, de renovação das energias. Muito bom. Né? De abrigo, de proteção, de acolhimento. É que homens e mulheres têm percepção de paz diferente. Para o homem, a paz é a ausência de conflito. Para a mulher, a paz vem com a solução dos conflitos. Ela não tem nenhum pudor de trazer o que está ruim, de falar, de reclamar, de brigar, de chorar. Eu vou te fazer uma colocação em cima disso aí da paz sobre minha filha. Minha filha é médica e ela dá plantão, à noite dá plantão, às vezes a noite toda, e ali recebe um monte de pessoas doentes e tudo mais, mentalmente, espiritualmente, doenças mesmo. E tem o meu genro, que também é um empresário, é um executivo, que também... Então, quando eles chegam em casa, o que o homem busca nessa pessoa, e o que a mulher busca, né, aí, e o que eles devem entender nessa situação? Entendeu? Sim, claro. Geralmente o homem busca espaço. Ele precisa de um tempo. Tá na caixinha do nada dele. Pra esvaziar os Então, quando ele estiver ali no brinquedinho de Fórmula 1 dele lá, jogando, deixa ele quieto lá. Porque aquilo ali pra mulher é uma bobeira. Mas aquele é um momento em que o homem esvazia seus pensamentos. É um ócio criativo. É um momento que ele tá ali sem fazer algo produtivo, para depois, com a mente mais vazia, ele se reabastecer sua energia e dar atenção a ela e a vida no geral. É a mulher que é a conexão. Ela chegou em casa, os dois chegaram em casa. Ela de um plantão, ele de um dia, né? E aí? Então, a rotina ideal, que é a que eu cumpro, cada um tem o seu espaço. Para tomar o seu banho, descansar alguma coisa, comer alguma coisa. Isso é muita responsabilidade. Mas aí tem o momento da refeição. Refeição mesmo. Acho que o casal tem que ter uma refeição juntos. Seja jantar, almoço, café da manhã. E nesse momento, a conexão. Como é que foi seu dia? Então, cada um chegou, ele vai tomar um banho muito rápido, porque homem é igual o gato, né? Toma... É isso, Márcio? Homem é igual o gato, toma um banho, aí tá ali, no mundo dele, na caixinha dele. Aí ela vai tomar um banho dela, que é um banho... Vai demorar. Cabelo, parará, secador, pá. Depois disso aí, porque eu acho legal usar isso aí, porque você vai usando os hábitos, né? Sim. Você vai, essa é uma técnica, essa é uma técnica que eu vou usar, essa é uma estratégia que eu vou usar. Cada um chega, papai, aí depois faz uma conexão. E aí, mas com a refeição juntos. Se o casal estabelecer que ter uma refeição juntos é um hábito, é uma obrigação, é um ritual no casamento, tudo bem se um tá jogando, se o outro tá assistindo, se o outro tá no celular. Ok, vamos jantar aqui? Vamos. Sentou, esquece celular, olho no olho. Como é que foi seu dia? Isso aí. O que você tá sentindo hoje? Legal. Fala do seu, se abre. E isso eu tenho um médico amigo meu, até gravou um podcast comigo, Dr. Tangui, que ele até tem um livro sobre isso. A família cozinhando junto, alguma coisa assim. Eu tenho até esse livro, ele até me deu de presente. Só que ele tem 2 filhas hoje, como eu, né? E acaba também aquele ambiente familiar da cozinha, para quem gosta, dá um elo, né? Sim. Esse ambiente aí de mesa, de cozinha e tal, dá um elo muito legal. A minha esposa, inclusive no Instagram dela, compartilha muita dica sobre isso. Mesa posta. Mesa posta, ela só que legal. Fazer a mesa posta. Porque a mesa não é lugar de abundância, representa a prosperidade da casa. É o lugar de união, é o lugar de conversa, de diálogo, é o lugar de compartilhamento, é o lugar de conexão. Então, não é comer no sofá olhando para a televisão. Não é comer na cozinha de pé correndo. Tudo bem, um dia comido, mas pelo menos uma refeição eu aplico para os casais sentarem e comerem juntos. A família, se tem filhos, sem celular, põe uma cestinha lá em algum lugar, fala para todo mundo jogar o celular lá e fazer essa alimentação juntos. Só isso já ajudaria bastante a conexão do casal. Mas voltando às necessidades... É paz, né? A primeira do homem é paz.
A segunda, podia ser a primeira também, porque sem ela ele não tem paz, é a necessidade do respeito. Um homem, ele vibra na frequência do respeito, enquanto a mulher vibra na frequência do amor. O homem não se importa tanto em ser amado no sentido do afeto, mas em ser respeitado pela mulher. Se perguntar para qualquer homem o que ele prefere, afeto ou respeito? A mulher pode ser carinhosa, educada, gentil, mas se ela é aquela que confronta, bate de frente com palavra dura na frente dos outros, então... Aí acabou. Cara, eu tive um episódio desse ontem, assim, uma conversa, né? E talvez, às vezes a gente quer passar para as pessoas, às vezes isso, às vezes até pessoas próximas, e muitas vezes você não consegue passar, né? Às vezes você tem que estudar, né? E entender como tudo isso acontece para você passar. Porque eu entendo o que você falou aí agora. Porque eu preciso ter o respeito da minha mulher como homem, como profissional, sim, né? Ou aquele cara que está indo lá buscar o mel. Eu até brinco muito. Você vai fazer o quê? Vou buscar mel para minha rainha. Muito bom. Né? Vou buscar mel para minha rainha. Então você tem que ter esse respeito e valorizar o homem, porque isso é biológico. Você vê que a gente roda e vai lá na biologia, né? Exato. E às vezes, não é sobre a mulher não confrontar, não trazer e aceitar o que ele faz. Não. É entender que, na mente dele, a linguagem do respeito vai ser mais compreendida. Quer ver um exemplo prático? Ao invés da mulher dizer assim, isso aí que você fez é coisa de moleque, ela pode dizer o seguinte, por um homem que você é, não cabe mais essa atitude. Legal. Por homem que você é, eu não espero isso de você, não. Você pode muito mais do que isso. Sei. Ah, rapaz, é melhor me esculachar do que falar desse jeito. Porque faz a própria pessoa sentir mal. Você chama de mulher que ele se sente desrespeitado e se fecha. Nossa Senhora. Ou então revida. Mas se você trata dessa forma com respeito... Mas tá um gancho aí que a gente precisava falar sobre isso. Mas se eu sou limitado, né? Porque muitas vezes as pessoas não fazem isso por mal. Às vezes é a forma dele falar, a forma de expressar... Mas ele muitas vezes está querendo dizer tudo isso que você está falando. Qual a dica que você dá aí para essa galera que, né, que muitas vezes não tem essa habilidade, esse enriquecimento de vocabulário para dizer na hora, para colocar? Que muitas vezes é colocação. O cara pensa, pô, mas foi isso que eu pensei. Sim. Mas na hora de eu falar, eu falei de outra maneira. O segredo está aí atrás de você. Tem uma estante de livros. Inclusive o primeiro ali é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vou trazer ele aqui. Esse foi um dos primeiros livros que eu li. Do Dale Carnegie. Sim. Tudo que ele fala de negócios, você pode inverter para relacionamento com pessoas, especialmente em casais. Tá vendo aí, ó? Porque todo mundo que tem um problema, precisa entender o seguinte, todo problema que existe, alguém já passou e escreveu sobre ele. Esse é um que eu centenário, hein? Eu fiz um treinamento agora com o Adriano, que é do Espírito Santo, que faz o treinamento do Dale. Eu fiz. Sensacional o treinamento. Ó, esse livro aqui, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, tem um outro livro, John C. Maxwell, também jurássico esse livro, Vencendo com as Pessoas. Lá eu aprendi a técnica sanduíche. Quer falar com uma pessoa? Você começa com um elogio. Cara, você aqui na empresa é muito importante. E é porque você é importante que eu vou te falar isso aqui. Se você mudar essa atitude, esse comportamento, você vai prosperar muito mais com a gente, você vai ficar muito melhor. Porque a gente já tem orgulho de você e projeta mais ainda em você. Ó, eu comecei bem, botei a minha reclamação no meio e terminei bem, conversando isso. Você põe isso no casamento, você põe isso na empresa, você põe isso com filhos. E o outro livro que agora é mais atual é o Comunicação Não Violenta, que é uma metodologia sobre se comunicar de uma maneira menos ofensiva e que às vezes a gente nem está percebendo que está tratando assim. Então, assim, é o que eu estava falando. Eu nunca vou me tornar o Dale Carnegie, mas eu posso ser um Thiago melhor se eu ler esse livro aqui e buscar absorver alguns conteúdos dele. Eu nunca vou me tornar o Salomão, mas se eu pegar Provérbios e estudar, eu vou me tornar mais sábio. Um pouquinho melhor, pelo menos, do que eu sou. Jesus, então, é o nosso maior referencial de todos. Mas quando eu pego os livros do Augusto Cury, ensinando Jesus aos olhos da psicologia, eu aprendo.
Eu melhoro, eu procuro chegar um pouquinho mais perto disso. Voltar aqui à necessidade. Vamos lá. A terceira necessidade do homem é a necessidade de cuidado. Cuidado doméstico que a mulher tem com o homem, com a casa, com a comida, com a roupa, com a criança. Isso é um gesto de amor. Porque o homem, quando mora sozinho, se vira, ele faz isso também. Ou ele tem dinheiro, contato com uma funcionária, pode fazer. Mas nada se compara ao que é feito pelas mãos da esposa. A comida do restaurante não é mais gostosa do que a minha esposa cozinha. Do que o tempero dela. Esse gesto de amor através dos atos de serviço. E a quarta necessidade do homem é a do sexo. Porque o sexo, ele não é só um desejo. Ele é uma necessidade. Para os dois. Mas eu destaco mais para o homem, porque fisicamente o homem produz milhões de espermatozoides por dia. A mulher produz um óvulo por mês. O corpo tem que expelir aquele espermatozoide. Então o que ele faz? Derrama hormônio no organismo. O hormônio faz ele ter tesão, faz ele pensar, faz ele desejar. E é a única coisa que somente a esposa pode satisfazer no marido. Ele mesmo pode fazer a sua comida, ele pode pagar alguém para cozinhar para ele, por exemplo. Ele pode resolver as suas necessidades físicas básicas, de outra forma. Mas o sexo não. O sexo não. Qualquer coisa fora do casamento vai ser pecado. Eu fui uma vez num encontro de casais e a gente conversou sobre isso e eu saí dali com um conhecimento assim muito rico. Se você pegar um nenenzinho do sexo masculino e pegar uma menininha, né? Uma menininha ali, novinha, ali, bebezinho, bota num convento ou bota num lugar que ela nunca vai ver um homem. Ela vai passar a infância, vai passar a adolescente e a necessidade biológica dela de sexo não vai acontecer. Biologicamente, se ela não conhecer ninguém, ela vai passar. O homem, ela só tem necessidade, ela vai ter essa necessidade depois que ela descobre o sexo. Depois que ela descobre o sexo, ela vai ver que é gostoso e tal, e vai haver essa necessidade, né? O homem, não. O homem ele vai ficar retirado, não vai ver nenhuma mulher durante a vida dele toda, um exemplo. Mas quando ele atingir a idade de 14 anos, por aí, o saco escrotal dele vai se encher de esperma, ele vai dormir, o saco escrotal dele se enche de esperma e ele expele se masturbando assim, espontaneamente. A natureza faz aquilo. Sim. Então, veja assim, o sexo para o homem é uma necessidade. Então, por exemplo, se a mulher quiser dar um gelo no cara, ela dá um de um mês. O homem, todo homem tem um time dele. E toda mulher casada sabe qual é o time do cara. Pô, se ela tá brigada, é uma dica que eu dou aqui, já falei várias outras vezes. Se você tá brigada com o cidadão lá, com seu esposo, e deu uma semana, ou 3 dias, ou 4 dias, você sabe o time dele, vai lá, acalma a fera, continua brigado, mas não deixa a fera, não deixa a fera subindo pelas paredes, que ele vai olhar um buraco de fechadura e vai dar problema. Sim. E é aí que muitas vezes, Tiago, que eu vejo que acontece muitas traições. E às vezes não é culpa, é falta de conhecimento. Não vai encostar em mim porque aconteceu isso, deixa o cara um mês, mas o time dele é 3, 4 dias. Esse cara já tá... Ele tá sonhando, e aí as coisas acontecem. Exato. Imagina, ainda mais que o homem é muito estimulado pelo visual. Então, a mulher precisa entender isso, que o sexo para o homem também é emocional, ele também sente amor naquilo, mas há um lado físico muito grande também. Aí imagina um cara que tá brigado com a esposa, ele sai para trabalhar, já olha na rua, tem um outdoor de lingerie. Aí ele já diminui os olhos. Aí ele chega no trabalho, cliente ou funcionário da pessoa com decote lá embaixo. Ele já desvia o olhar. Vai para rede social. Aí ele pega o celular. Aí, mulher dançando. E rede social é o seguinte, parece que o cara pensa... Parece que a rede social lê o seu pensamento. Aí no final do dia ele chega em casa pela esposa. Vai procurar ela. Não toca, mãe, você só me procura pra isso. Isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, 14 dias. O corpo dele tá gritando. Então realmente é uma necessidade e não é... Aí a pessoa falou pra mim assim, uma mulher falou, então eu tenho que fazer forçado? Eu falei assim, existe uma diferença de forçado e esforçado. Forçado é quando você não quer mesmo. Então tudo bem, isso tem que ser respeitado. Mas esforçado,
Quando você não queria, mas você sabe que dá para ceder um pouquinho e a vontade vem no caminho. Porque na vida nada se constrói sem esforço. Por que só a parte sexual vai ser tão natural assim? O homem tem que ser intencional. Se ele sabe que a mulher se estimula emocionalmente, é ali que ele tem que investir. Ele planta para colher no final do dia. Ele deposita de manhã para sacar à noite. Um beijo, num carinho, numa mensagem. Um presentinho. Numa rosa. Dos gestos. Como você fez hoje de manhã, estava com pressa, mas foi lá e deu um beijo. A sua esposa, a princípio, falou, não, agora não, você deu. Claro que ela queria. E claro que ela fica lembrando disso ao longo do dia. E o homem não, ele está focado no trabalho. Sabe uma coisa que eu passei a fazer para dar atenção à minha esposa? Até minha mãe também, que eu deixava a desejar demais. Botar mensagem no celular, um alerta no celular. Num dado momento do dia, toca o alertinha. Mandar uma mensagem para sua esposa. Ah, legal. Isso é um hábito, né? É um hábito. Aí eu paro, mando uma mensagem. Oi, amor, tudo bem? Não, só para dizer que eu tava com saudade de você, lembrei de você. Que lembrei nada, foi o celular que lembrou. Mas eu fui intencional de fazer isso. Mandar uma mensagem para minha mãe. Oi, mãe, tudo bem e tal? Não, só para dizer Deus abençoe o dia. Porque senão você passa semanas. É, isso aí. A gente faz isso para tantas outras coisas, né? E às vezes uma pessoa que você trabalha tem muito mais contato com você do que a pessoa que você ama, sua esposa ou sua mãe. E aí, como aconteceu comigo, essa chave virou quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu de câncer, de estômago. Foi assim. 4, 5 meses. Mas com 3 meses ele já não era mais gente. Foi terrível. E eu amo, o honro, tenho minha consciência limpa, mas depois de tudo que nós passamos com ele, eu pensei, cara, eu preciso dar mais atenção a quem está aqui, porque não é eterno. Até então eu não tinha perdido ninguém assim tão próximo. As pessoas não são eternas. Então, Thiago, é muito bom o papo com você. A gente só percebe assim que o tempo é muito pouco para se falar sobre muitas e muitas coisas. Eu estou até com ideia, né? Tem até 2 pessoas que é o pastor John Richard e o Dr. Tanguy. Eu estou querendo fazer uma mesa para a gente falar sobre isso, sabe? Acho que cada um pode contribuir muito, muito, né? E acho que a gente vai fazer isso em breve. E você já está convidado de antemão para a gente falar sobre isso. Mas o quanto é bom falar de amor de casal, porque eu vejo, eu estudo muito, eu vou em muito congresso, eu vou em muita palestra, eu vou em muito treinamento, cara. Mas você começa a ver se o cara tem estrutura. Aquele cara tá rico, tá milionário, pô, ele prosperar. Não é ser rico, é prosperar. Aí normalmente você vai ali por trás, tem uma estrutura familiar, tem um casal que se ama, que se respeita. Eu acho muito legal você buscar fazer essa mentoria. Então você tá de parabéns, tá? A gente chega ao final desse podcast aqui maravilhoso, nesse dia, nessa semana maravilhosa, que é uma semana dos namorados e os eternos namorados, né? Eu acho que hoje a gente está deixando aqui entregando algo para esses eternos namorados. São as pessoas, esses casais estão casados, né? Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma nessa semana aí que está vindo por aí. E, né, deixar aqui o nosso abraço, a minha alegria de estar com você, e deixar aqui o espaço para você falar da sua rede, onde te encontrar, sua mentoria, enfim. Sim, perfeito. E mais uma vez eu agradeço esse convite. Realmente essa é a minha missão, é levar essa mensagem desse amor que dura, essa inteligência amorosa que faz os casais permanecerem, de como Deus criou o casamento para que ele seja uma das bases da nossa vida e da sociedade de uma forma geral. E eu quero falar para você, que quiser me encontrar, eu estou no Instagram e no YouTube. No Instagram, thiagomagalhães.hope, e o YouTube, Thiago Magalhães Relacionamento. Tem conteúdo todos os dias, sempre sobre relacionamento com pessoas, principalmente o relacionamento amoroso. E você pode contratar a minha mentoria de casal ou a individual. Às vezes o cônjuge ainda não está disposto a participar, você pode começar sem ele. Depois, muito provável, com as técnicas que eu vou ensinar aqui, ele aceite participar também. Ou em casal, onde os dois vêm para a gente discutir alguns problemas, ajustar expectativas e treinar esse casal para ser melhor e para desfrutar 100% do que oferece o relacionamento.
Então, para conhecer a minha mentoria de casal, vai lá no meu Instagram, no meu YouTube, tem o link, você clica, fala com a minha equipe, eles vão passar para você as condições, tá bom? Vai ser um prazer poder te atender. E finalizamos esse Batalha Cast de hoje, sensacional, poxa, um tema maravilhoso. Então eu que agradeço, meu irmão. Tudo de bom. Obrigado pelo convite. E até a próxima. Deus abençoe. Obrigado.